News CNN. Eu avisei que a Luísa tinha breaking news. Jair Bolsonaro acaba de pedir prisão domiciliar para cumprir o regime fechado que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O pedido feito pela defesa foi conseguido pela nossa Luísa Martins, aqui do nosso Bastidores CNN. Ô Luísa, a gente está dando breaking news nesse jornal até o fim. Luísa, o que alega a defesa de Jair Bolsonaro para justificar o cumprimento da prisão domiciliar? Basicamente a questão de saúde, algo que a gente vinha falando aqui muitas vezes ao longo da programação da CNN Brasil e como, na avaliação da defesa, o regime fechado pode colocar em risco a vida do ex-presidente, que sofre uma série de consequências desde que levou aquela facada em 2018 e tem apresentado episódios que precisam demandam ali um atendimento médico, tem inclusive ido para fazer procedimentos, e ser avaliado no hospital aqui em Brasília, justamente por conta desses problemas de saúde. A defesa diz nessa petição, Uribe, que sabe ali que tem direito ainda a uma série de recursos, que vai fazer uso de todos esses recursos, mas já está se antecipando para pedir ao ministro Alexandre de Moraes a substituição da prisão em regime fechado pela continuidade da prisão domiciliar. E aí o que coloca a defesa? A alteração da prisão domiciliar, hoje já cumprida pelo peticionário, no caso o ex-presidente Jair Bolsonaro, terá graves consequências e representa risco à sua vida, Ele cita uma preocupação que foi levantada pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal em relação à saúde de Bolsonaro, um pedido que foi feito, que a gente também trouxe aqui na CNN Brasil, que foi feito pela SEAP justamente para verificar se a Papuda teria, os estabelecimentos prisionais do Distrito Federal teriam condições de prestar esse auxílio caso Bolsonaro precisasse de atendimento médico. E houve também uma petição, um relatório da Defensoria Pública do Distrito Federal que destaca, segundo o que diz aqui a defesa, a situação precária da penitenciária da Papuda, especialmente na área destinada a presos com mais de 60 anos, como é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, Então, a defesa diz, a situação de saúde de Bolsonaro já se encontra profundamente debilitada e que desde que sua prisão domiciliar foi decretada, ele já foi ao hospital 3 vezes, 2 delas para realização de exames e uma em razão de emergência médica. Lembrando que Bolsonaro está em prisão domiciliar desde o dia 4 de agosto. Aí cita, os episódios que Bolsonaro teve, quadro de infecções pulmonares, esofagite, gastrite, que já demandam tratamento contínuo, e também o recente diagnóstico de câncer de pele, além das complicações permanentes. Isso eu estou lendo aqui o que diz a defesa da facada levada em 2018. Eles colocam que a situação médica de Bolsonaro foi detalhada pelos médicos que são responsáveis pelos tratamentos a que ele se submete, demonstrada por vários exames médicos, e aí fala que esses médicos mostram que um mal grave ou súbito não é uma questão de se, mas de quando, ou seja, que em regime fechado, Bolsonaro inevitavelmente vai ter intercorrências de saúde e que isso pode ser mais bem contornado se Bolsonaro estiver em prisão domiciliar e não cumprindo pena em regime fechado, Então, fala de múltiplas comorbidades graves e crônicas, que existem tratamento contínuo, acompanhamento multiprofissional e monitoramento médico especializado. E aí fala também dessas consequências que Bolsonaro enfrenta em razão da facada e segue falando. Eu tô lendo ao vivo aqui junto com vocês esse documento que foi ajuizado, então, agora, há poucos minutos, no sistema aqui do STF. Então, eles falam que as circunstâncias de saúde de Bolsonaro são incompatíveis, absolutamente incompatíveis com o ambiente prisional comum, E aí, com isso, eles dizem que é necessário infraestrutura adequada para a administração de medicamentos, realização de consultas, avaliações médicas regulares, inclusive em caráter de emergência, sob pena de agravamento das doenças que Bolsonaro já tem, com complicações secundárias, Então, eles dizem que tudo isso exige que o STF conceda a prisão domiciliar em caráter humanitário para o ex-presidente Jair
Jair Bolsonaro. O que acontece, Uribe? Bolsonaro já apresentou um recurso, esse recurso já foi negado pela primeira turma do STF e a defesa tem até segunda-feira para apresentar novos embargos de declaração que tendem a ser prontamente negados pelo ministro Alexandre de Moraes. E essa negativa desse segundo recurso, ela abre caminho para o início do cumprimento da pena, para que Moraes declare que a ação transitou em julgado, que o processo já foi encerrado, que não tem mais possibilidade de recurso e, com isso, Bolsonaro já pode começar a cumprir a pena pela qual ele foi condenado, que é de 27 anos e 3 meses de prisão. Então, obviamente, essa prisão está próxima e a defesa não desconsidera isso, apesar de dizer aqui que vai usar de todos os meios, de todos os recursos que puder, tanto os embargos de declaração que vão ser apresentados na segunda-feira, quanto os chamados embargos infringentes. A gente sabe que pela jurisprudência do STF não cabe embargo infringente quando não tem pelo menos 2 votos pela absolvição. No caso, Bolsonaro teve apenas 1 voto, que foi do ministro Luiz Fux, mas a defesa diz que tem esperança de mudar esse entendimento, então vai lançar mão também desse recurso. Mas a defesa já se adianta em pedir que Bolsonaro siga como está, que a prisão em regime fechado seja já desde o início convertida em prisão domiciliar para que ele possa ter o tratamento médico adequado devido à sua condição de saúde, né? Então, eles fazem esse apelo, né, ao ministro Alexandre de Moraes, fala de outros casos, de outras penas privativas de liberdade que foram substituídas pela prisão domiciliar humanitária. A gente citou aqui também, né, Uribe, o que aconteceu com o ex-presidente Fernando Collor, que também chegou a ser preso em regime fechado devido a uma condenação do STF e teve logo em seguida a sua prisão domiciliar concedida, né? Então ele cumpre pena em casa hoje. A expectativa da defesa é de que a prisão domiciliar de Bolsonaro ela possa ser decretada antes mesmo de ele ir para o regime fechado, que ele nem precise ir para Papuda ou para qualquer outro estabelecimento, por menor tempo que seja, isso seria prejudicial à sua saúde, segundo a defesa. Então eles pedem para que tudo siga como está, para que Bolsonaro, da prisão domiciliar cautelar, passe a cumprir a prisão domiciliar de maneira definitiva, sem a necessidade de ir para o estabelecimento prisional. A gente vai acompanhar para ver qual vai ser a decisão do ministro Alexandre de Moraes a esse respeito.